Nós iremos refletir nessa noite nos versículos 11 ao 15. Tito, capítulo 2, e os versos do 11 ao 15. Assim diz a palavra do Todo-Poderoso. Porquanto a graça de Deus se há manifestado salvadora a todos os homens, e educa-nos para que possamos renegar a impiedade e as paixões mundanas. Vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivo seu, zeloso de boas obras. Dize ou ensina estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Poderoso Deus, muito obrigado, Senhor amado, por esta noite em que, reunidos aqui, Senhor, podemos cultuar ao Senhor, adorar somente ao Senhor. Somente o Senhor é digno de glória, de louvor, de exaltação. E tudo o que aqui fazemos, nas nossas canções, nas nossas palavras, no nosso estilo de vida, é por causa do Senhor, da Tua graça, e é para a glória do Senhor. Nós te bendizemos, Senhor amado, porque estamos diante da Tua palavra, e ela, e nela, e somente nela é que o Senhor se revela a nós e se faz conhecido. Pai amado, nós te louvamos porque nós podemos meditar nessa palavra e ser confrontados por ela. E nós te pedimos que o Senhor possa fazer isto mais uma vez nessa noite, e que o Teu nome seja sempre glorificado e exaltado na vida da Tua igreja. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém, Senhor. Meus queridos irmãos, já foi dito aqui, hoje comemora-se os 504 anos da Reforma Protestante, que foi muito mais do que um movimento religioso, muito acima disto. Foi um mover de Deus, um avivamento de Deus na vida da igreja e um retorno às Escrituras, um retorno à palavra de Deus. E dali esse foi um evento, mas que vinha sido precedido de vários outros eventos chamados de pré-reforma. Então culminou nesta ação de Martim Lutero, que pregou contra as indulgências e o caminho que a igreja estava tomando, chamando a igreja a um retorno às Escrituras. E aí foram principalmente as 5 colunas da reforma. E nós queremos falar um pouco nessa noite, obviamente, dessa coluna que é somente a graça. E nós queremos fazer isso nas palavras do apóstolo Paulo nesse texto,
do resultado da graça na vida dos crentes, do que a graça causa, a graça de Cristo causa na vida dos crentes. E o apóstolo Paulo está, obviamente, orientando a Tito como enviado à ilha de Creta, onde havia sido estabelecida várias igrejas em lares, e Paulo então vai orientar a Tito e envia Tito ali com a principal missão, com o principal propósito de então estabelecer algumas coisas que estavam fora de ordem, estabelecer nas igrejas ali plantadas líderes que pudessem estar de acordo com a palavra de Deus, de acordo com os critérios divinos, para estar liderando a igreja que talvez por algum motivo que desconhecemos, alguns que estavam ali se colocando como líderes, como mestres, na verdade deturpavam totalmente as Escrituras e negavam a eficácia dela e de uma vida piedosa. Então, Paulo vai dizer que há necessidade de estabelecer ali uma liderança, mas não de qualquer forma, não de qualquer maneira. Deveria seguir critérios divinos e bíblicos para que então fosse colocado em ordem, como o próprio apóstolo Paulo diz, o que faltava, estabelecesse líderes. E Paulo faz diversas orientações a Tito neste sentido, e ele vai então orientar Tito como é que ele deveria proceder. E ele deixa bem claro que, principalmente, a mensagem apostólica, a mensagem que deveria ser inserida ou pregada, anunciada, ensinada àquele povo, era a mensagem da esperança de glória eterna. E que esta somente em Jesus Cristo, esta somente pela obra divina, somente pela obra de Deus, somente pela graça. E o contexto dessas orientações de Paulo é justamente no meio de um povo. Os cretenses, ou a ilha de Creta, eram considerados pessoas que eram totalmente influenciados, que aceitaram a mensagem do Evangelho, mas associaram também a filosofia grega, e viviam uma vida totalmente desassociada da palavra, das Escrituras, e de um relacionamento verdadeiro com Deus. Eles negavam a eficácia então dessa vida piedosa, e Paulo então vai orientar Tito, que por sua vez deveria orientar, ensinar a igreja que eles precisavam, como cristãos, fazer a diferença. E nós sabemos que o estilo de vida dos cretenses, e existia uma palavra, uma das palavras para mentiroso, por exemplo, ou para mentira, era justamente cretizo ou cretense, devido ao caráter mentiroso, sem verdade, em que aquelas pessoas viviam. E Paulo vai orientar Tito: olha, a graça tem que fazer diferença na vida dos cristãos. E Paulo vai falar sobre diversos ensinamentos, como é que Tito deveria orientar, educar. E nesse texto, ele vai falar sobre a educação da graça. Muito mais do que falar
da graça, o significado da graça, esse favor imerecido, mas do efeito da graça na vida do cristão, do efeito da graça, o que é que a graça gera. E ele vai dizer que a graça nos educa. E para que nos educa? E é interessante que Paulo usa justamente esse termo de educação, e ele começa justamente chamando Tito a orientar e chamar a família para que essa educação da graça fosse vivida em família, e que a família fosse um meio de Deus educar toda aquela comunidade pela graça. E ele vai falar, então, no capítulo 1, final do capítulo 1 e início do capítulo 2, até o versículo 10, Paulo vai falar e manda Tito chamar os anciãos da igreja, os mais velhos, homens e mulheres, para orientá-los, educá-los pela graça no seu comportamento diário como anciãos. Também chama aos mais novos, também casados, chama os jovens, chama os empregados ou os escravos, os patrões, enfim. E esta educação da graça precisa ser vivida na família. E o efeito disto vai aparecer claramente na sociedade, na comunidade cretense, um estilo de vida totalmente diferente. E uma outra coisa também que nós precisamos pensar acerca dessa graça, sobre essa manifestação da graça na vida da igreja, é justamente o estilo de vida, como era que os cretenses receberam o evangelho, e eles afirmavam que Zeus, né, aí da mitologia grega, nasceu, era de Creta, e o estilo de Zeus era justamente esse Deus que seduzia as mulheres e fazia de tudo para conseguir o que ele bem queria. E Paulo vai então orientar que os cristãos precisavam apresentar um Deus que é revelado em Cristo, e em Cristo somente, né? Um Deus que é verdadeiro, que é justo e que é santo. E o comportamento dos cristãos cretenses não poderia ser parecido com Zeus e a mentira, e que eles precisavam conhecer o verdadeiro Deus, o grande Deus, Jesus Cristo, revelado nas Escrituras e revelado a eles pelo Evangelho. E esse Deus é um Deus da verdade e da justiça. E isto deveria ser ensinado na igreja, para que a igreja educasse pela graça também aquela comunidade. Então, o texto que nós lemos, Paulo vai justamente trazer isto. Vocês devem ter esse comportamento diferente, vocês devem ter esse comportamento totalmente transformado, nascidos de novo, regenerados de novo. Vocês nasceram de novo em Cristo Jesus, pelo Evangelho que foi pregado para vocês, e vocês devem ter o comportamento dessa forma. Vocês devem ter um comportamento condizente com essa nova vida, com essa nova família a que vocês foram chamados. E Paulo então vai dizer aí no capítulo 2, versículo 11: portanto, vocês devem fazer isso porque a graça tem sido manifestada, suficiente, salvadora de todos os homens, de todos os que creem, e ela nos educa, como diz o apóstolo Paulo. Ela nos ensina, ela nos educa para que possamos renegar uma vida ímpia, uma vida de paixões mundanas ou de concupiscências, em algumas versões, e vivamos neste mundo, vivamos neste tempo, vivamos neste século de uma forma
sensata, uma forma justa e piedosa. E Paulo vai falar justamente sobre essa manifestação da graça, mas muito mais do que falar da graça, ele vai falar do que a graça deve produzir em nós. E ele vai dizer que essa graça nos capacita, de acordo com o versículo 12, a parte A. A graça nos capacita a renunciar o pecado e as concupiscências, renunciar uma vida ímpia. Olha, a graça capacitou vocês naquilo que vocês eram incapazes, e o caráter de vocês era esse, mas agora vocês precisam fazer a diferença, porque vocês nasceram de novo, e a graça produz isso em nós, nos capacita a renunciar o pecado e a impiedade. Esta graça, irmãos, e se de fato fomos alcançados pela graça, é evidente que essa graça nos salvou, mas também nos capacita a renunciar o pecado, a renunciar uma vida ímpia, a renunciar às vontades, os desejos e as concupiscências humanas, carnais, mundanas. E o que Paulo orienta a Tito e também a nós, obviamente, é que, e ele afirma categoricamente que essa graça nos educa e nos capacita a renunciar a esse estilo de vida mundano e cheio de desejos mundanos, e nos desvencilhar e sermos totalmente libertos de uma vida pecaminosa, de uma vida totalmente ímpia no nosso proceder, nos nossos relacionamentos. E Paulo vai orientar isso, e Tito deveria chamar, e Paulo diz até como ele deveria fazer: olha, chame a família, oriente a família, para que eles vivam isto e saibam disso, que a graça já os capacitou a vencer o pecado, a abrir mão do pecado, a renunciar o pecado, a renunciar à impiedade, a renunciar uma vida que não condiz com a graça salvadora na vida de todos aqueles que creem. E ele vai então dizer que essa graça nos capacita a renunciar esta vida de pecado. E eu faço questão que os irmãos me acompanhem novamente na leitura dos versículos 11 e o 12. Porque a graça de Deus tem se manifestado salvadora, suficiente a todos os homens, e nos educa, nos ensina, para que possamos renegar a impiedade e as paixões mundanas, e vivamos no presente século sensato ou sobriamente, justamente ou em justiça, de uma maneira justa e uma vida piedosa. E quem nos capacitaria isto ou a isto? É a graça de Deus que nos ensina, que nos mostra, que nos revela, que nos educa, para que nós, salvos pela graça, possamos viver desta forma que agrada a Deus, e isto seria um impacto na vida da ilha de Creta. Deus está chamando a família, através do ensino do apóstolo Paulo,
aqui de fato viva em conformidade com a sua graça, em que nós somos capacitados a viver, para que com esse estilo de vida pudessem a ilha de Creta e possamos nós na ilha de Jequié viver esta vida e impactar, fazer a diferença, para que ninguém tivesse do que acusar os cristãos, que olhassem para eles, embora perseguissem, não dissesse, como um dos seus próprios poetas dizia dos seus conterrâneos: todo cretense é mentiroso e besta, todo cretense é mau caráter. E eles precisavam viver esse novo estilo de vida, renunciando, porque eles foram capacitados para isso, para renunciar esse estilo de vida ímpio, mentiroso, injusto e dominado pelo pecado. Mas Paulo então orienta dizendo que a manifestação da graça não somente nos capacita a renunciar esta vida de pecado, esse estilo de vida pecaminoso, mas também nos educa ou nos ensina para vivermos um relacionamento sincero e verdadeiro. E este relacionamento, ou esses relacionamentos, para viver os nossos relacionamentos, Paulo escreve e diz que essa graça nos educa, nos capacita para que renunciemos à impiedade, o pecado, mas também nos educa nos nossos relacionamentos. E Paulo coloca aí o relacionamento consigo mesmo, o nosso relacionamento conosco mesmo, para que vivamos. Ele nos capacita para que renunciemos o pecado e a impiedade e vivamos de uma maneira sóbria, sensata, sábia. E isso diz respeito ao nosso relacionamento conosco mesmo. Nós precisamos conhecer quem somos nós. E aqui fomos chamados. Nós somos eleitos para isto. Nós somos chamados para isto. Mais à frente Paulo vai dizer justamente que Ele nos elegeu e nos separou como povo exclusivo dEle para vivermos boas obras. E nós iremos falar sobre isso mais à frente. Mas aqui Paulo diz nesse texto que essa graça nos educa, nos capacita para que renunciemos o pecado, mas também nos chama a ter um relacionamento sincero e verdadeiro, primeiramente conosco mesmo, reconhecendo as nossas fraquezas, debilidades e a nossa total dependência do Senhor. E é possível sim viver esta vida sensata, essa vida sábia, essa vida de maneira sóbria, com os pés no chão, firmes em Cristo. E nessa caminhada, a graça nos capacita e nos educa a isto. Mas ele diz também que ela nos educa, nos ensina nos relacionamentos, também uns com os outros, ou com os outros. E ele diz assim, a parte B do versículo 12, dessa forma: educa-nos para que reneguemos a impiedade e as paixões mundanas. E para quê? Para que vivamos no presente século de maneira sensata, relacionamento conosco mesmo, um relacionamento verdadeiro, sincero, um relacionamento justo, justiça, né? Para com os outros, um relacionamento, o nosso relacionamento uns com os outros,
nessa sociedade, e eles deveriam se comportar de tal forma que esta graça mostrasse que de fato eles tinham sido justificados. E que isto que lhes ocorrera pela manifestação da graça era possível também na vida de outros. Iria chamar a atenção de outros também. Então, diz respeito aos nossos relacionamentos interpessoais, nosso relacionamento com o nosso próximo. Esse viver justamente, é justamente o nosso relacionamento em comunidade, na sociedade. E por último, e tão importante quanto, é que essa graça nos educa a um relacionamento verdadeiro com Deus ou diante de Deus, para que vivamos de maneira sóbria, de maneira justa e piedosa, que diz respeito ao nosso relacionamento com Deus, uma correta relação com Deus. Um correto relacionamento com Deus, essa intimidade com Deus, servindo a Deus em temor, sabendo quem Ele é, e Ele se manifesta, Ele se revela por Sua palavra. Aliás, um dos pilares, somente as Escrituras, e diz respeito a que Deus se revela, Deus se dá a conhecer exclusivamente pela Sua palavra. E nós nos relacionamos com esse Deus, não é baseado nas experiências que vivemos, mas é como Deus se relaciona, como Deus se revela nas Escrituras, e como Ele espera que nós nos relacionemos com Ele, obedecendo a Sua palavra, adorando e tendo um estilo de vida que glorifique somente a Ele. E não baseado em filosofia, quaisquer que sejam elas, ainda que pareçam boas. E essa graça nos educa nos nossos relacionamentos conosco mesmo, com o nosso próximo e com Deus. A graça tem que ter esse efeito na nossa vida. Uma das estrofes da canção de Lutero diz assim, falando do conhecimento de si mesmo, do relacionamento consigo mesmo: a nossa força nada faz, o homem está perdido, mas nosso Deus consolo traz no Filho prometido. Sabei quem é Jesus, o que morreu na cruz. Então, nós temos essa consciência do quão perdidos nós estávamos, do quão vil, o quão pecador nós somos. E a reforma veio para corrigir uma doutrina diabólica que a igreja estava pregando. A teologia do mérito. Você merece. Você serve a Deus, você merece. Se você serve a Deus, e isso tem sido vivido nos nossos dias hoje justamente nesse pensamento. Se eu jejum, se eu consagro, se eu faço, se eu aconteço, se eu oferto, eu mereço toda sorte de bênção da parte de Deus, e eu não mereço, eu não posso passar, eu não aceito passar por lutas e provações. É somente a graça de Deus que nos mantém de pé. É somente a graça de Deus que traz bênçãos para nós. É somente a graça de Deus
que nós não temos o que realmente precisamos, ou não precisamos, não, merecemos. É somente pela graça de Deus que nós não temos o que merecemos, que é a condenação. Por mais que oremos, por mais que nos esforcemos, é somente por causa do sacrifício de Jesus, pela graça salvadora de Jesus Cristo. E à medida em que a graça de Deus abre os meus olhos e eu enxergo quem sou eu, e quando eu me acho desfalecido e condenado por causa dos meus pecados, é que a graça se revela em Cristo Jesus, e Ele é suficiente para me salvar, e me capacita para esse relacionamento verdadeiro, sincero, de integridade diante dos homens e diante de Deus. E a graça de Deus nos educa para isso. Se nós somos salvos pela graça, nós também devemos entender, como o apóstolo Paulo diz, no último ponto aqui, que essa graça nos capacita a renunciar às impiedades, o pecado. Esta graça nos educa, nos ensina nos nossos relacionamentos, e esta graça nos elege para Ele, nos elege para Deus, como povo exclusivo de Deus, zeloso em boas obras. Olha o que diz os versículos, olha o que dizem os versículos 13 ao 15. Aguardando a bendita esperança. Nós devemos viver, quero só parafrasear o versículo 12 e começando o versículo 13. Devemos então viver, fomos preparados, educados para viver neste mundo de forma sóbria, de forma justa e de forma piedosa. E enquanto aqui vivemos dessa forma, neste comportamento, aguardamos a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele virá buscar a sua igreja, tal como prometera, e Ele irá se manifestar ultimamente, consumando toda a sua obra, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade. De novo, Ele nos remiu, Ele nos tirou de toda iniquidade, nos perdoou de toda a iniquidade que nós praticávamos, e nos educou, nos capacitou para que nós rejeitemos esse estilo de vida que antes vivíamos, e doravante vivamos esta nova vida a que Ele nos chamou, e nos purificar para si mesmo, um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Então, Tito, ensina isso para eles, educa-os na graça, ensina-os que devem proceder dessa forma lá na família, para que isso seja repercutido na igreja, para que isso seja repercutido na ilha de Creta inteira. Enquanto vivem assim, enquanto são educados assim, possam estar com o coração na esperança viva e a volta, a vinda, a manifestação do grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Mas enquanto Ele não vem, é assim que devemos viver. Foi para isso que fomos chamados, para boas obras, para um proceder piedoso, para um relacionamento correto com Deus.
agradando e servindo, porque nós mesmos já fomos capacitados para isso, pela graça dele. E ele nos remiu da impiedade, ele nos tirou, nos comprou da impiedade e nos elegeu para que sejamos exclusivos dele. E não somente, eu afirmo, não somente encher o peito e a boca e dizer que eu sou o povo exclusivo de Deus, mas isso não passar de palavras, porque as minhas atitudes não condizem com isto. Ele me remiu, não somente para que eu infle o peito e diga que eu sou propriedade exclusiva dele, que eu sou povo escolhido dele, que eu sou como a menina dos olhos dele. Não é somente para isso, para que eu tenha essa consciência assim, mas para que eu viva tal como ele me chamou para ser. E a manifestação da graça do Senhor mostrou-se salvadora a todos os homens que creem, justamente porque neles devem ser vistas estas atitudes e comportamentos. E essa palavra, irmãos, é para mim e para você. Ele me elegeu, ele me escolheu. E me elegeu nele e para ele. A cada um de nós, ele elegeu como povo exclusivo dele. E o povo exclusivo dele tem um comportamento condizente com esse chamado e com essa eleição. Tem um comportamento e essas duas obras que precisam ser inerentes da nossa vida, não podemos separar em nenhum âmbito da nossa vida, em nenhuma particularidade da nossa vida. Não é um departamento apenas exclusivo quando estamos na igreja, mas no nosso dia, no nosso comportamento, nos nossos relacionamentos. Um povo zeloso, exclusivo dele, zeloso em boas obras. Nesse relacionamento verdadeiro com ele. Eu gosto muito do que o apóstolo Paulo fala aos Efésios. Ele chama os Efésios para que possam ser imitadores de Deus como filhos amados. E nós somos chamados para isso, irmãos, como filhos, sermos imitadores de Deus. E vivamos sóbria, justa e piedosamente. Amém? Coloquemos em pé no nome de Jesus.